Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pomo e aqui em estúdio tenho comigo o Tomás da Cunha. Bom dia, Tomás. Olá, Diogo, Lídia, um abraço a todos. E lá está a minha colega de carteira, Lídia Peralta Gomes. Olá, Lídia. Olá, bom dia a todos. Se tens até 35 anos, subscreve já a versão digital do Expresso com 50% de desconto e oferecemos-te bilhetes para o cinema. Mas há mais. Com o upgrade para a subscrição Premium também a um preço especial, passas a ter acesso total ao The New York Times e aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias. Sabe mais em expresso.pt/subscrever. Expresso. Liberdade para pensar. Comecemos então por falar do que se passou este fim de semana no campeonato, onde apenas 2 dos ditos grandes jogaram. No encontro entre líderes do campeonato, no Dragão, o Porto fez mais um encontro à sua maneira, com a diferença de que desta vez não marcou cedo. A equipa de Farioli foi muito pressionante contra o Arouca de Vasco Seabra e os seus 2 golos apareceram só na segunda parte, por Gabri Veiga e Borja Sainz. Tomás, podemos dizer que, mais uma vez, que foi mais um jogo a Porto. Mas este o melhor da época, claramente. E acho que, ironicamente, para o Porto foi muito bom não marcar tão cedo no jogo. Porque normalmente a equipa, quando se apanha em vantagem, sente sempre uma necessidade de controlo, baixa linhas, oferece mais iniciativa, isto de modo geral. E desta vez o início do jogo não foi tão fácil para o Porto, também porque o Arouca é uma equipa capaz de ter bola. Pelo menos foi capaz de ter bola naquela primeira meia hora, em zonas baixas, usando o Arruaba Arena como apoio muitas vezes, tendo a capacidade de trazer um dos médios, ou o Vanille ou o Fukui, para perto dos centrais, para dar alguma segurança na circulação e saindo por fora sem arriscar em demasia. Isto na primeira meia hora, e aí o Porto não foi muito capaz de apertar como noutras alturas e de criar oportunidades, mas nos últimos 15 minutos da primeira parte já vimos um Porto em crescendo, a tal fome em função do resultado que a equipa manteve ou até ganhou. Neste caso foi cada vez mais subindo no terreno, recuperando mais bolas. O William Gomes tem uma grande oportunidade fruto de uma recuperação que depois desperdiçou, e o Arruaba Arena defendeu para aí 3 bolas ou 4 no cara a cara com o avançado do Porto. Portanto, no cômodo geral, este jogo até podia ter terminado facilmente com 3 ou 4 golos de diferença e não apenas com o resultado magro para o Porto com que terminou. Depois, ali a partir da meia hora, como dizia, o Arouca teve mais dificuldades dentro do bloco defensivo em 4-4-2, muita atenção não só à entrada da bola por dentro no primeiro médio, neste caso no Pablo Rosário, mas também o acompanhamento dos extremos aos laterais do Porto, convidar a jogar por fora. E a verdade é que os extremos não estão com um rendimento muito produtivo. Subiram na segunda parte, o William Gomes sobretudo, muita insistência, acaba por fazer uma grande jogada para desbloquear o jogo a favor do Porto. Antes já tinha havido também oportunidades de bola parada, o Kivior tem sido o azarado com os golos anulados, mas o Porto justificou inteiramente chegar à vantagem, não só porque foi recuperando cada vez mais rápido a bola, mas também porque conseguiu no fundo aproximar os 2 principais criadores, o Froholt e o Gabri Veiga, de formas diferentes, claro, da grande área. O Gabri Veiga acabou por ter um papel muito importante, porque muitas vezes cobramos ao interior do Porto, aos interiores do Porto, que têm de dar mais ofensivamente, mas nem sempre é fácil, no contexto em que o Porto procura dominar, ter estes jogadores em destaque. E desta vez a agressividade de movimentos do Gabri Veiga também para entrar na área, a precisão técnica para cruzar ou para rematar. Lembro-me, por exemplo, de um cruzamento no final da primeira parte em que serve a entrada do Froholt, e esta já era uma fase em que o Porto estava muito mais perto da área do Arouca e no fundo foi capaz de provocar desequilíbrios pelos 3 corredores. O Zaidu subiu naquele início de segunda parte. E mesmo na gestão das trocas, o Porto, mais uma vez, teve algum rendimento. O Borja Sainz voltou a marcar e parece-me que o Farioli já se deixou daquela ideia de utilizar sobre a direita, que não beneficia o jogador, e portanto entre o William Gomes, que de facto insistiu até conseguir dar alguma coisa, tem um grande cruzamento para o PP também no início da segunda parte, um cabeceamento à trave, e depois ali com alguma displicência do Arouca na segunda parte, perdeu por completo a organização face à agressividade do Porto. Portanto foi um Arouca de meia hora, e depois o Porto dominou como quis e o resultado é curto. Lídia, o Tomás falava das substituições que a época passada vimos muitas vezes o Farioli quase a gerir de forma programada, até falámos disso aqui várias vezes. Desta feita já não há Rodrigo Mora, então quando o treinador tirou o Gabri Veiga, pôs o Wang Bin In Biom, o sul-coreano, que não é propriamente do mesmo perfil nem do Gabri Veiga nem do Rodrigo Mora. Mas é um perfil muito, muito interessante
e até tenho alguma pena, creio que o sul-coreano não será muitas vezes titular com Farioli, mas é uma pena porque acho que se notou naquela fase em que, voltando um bocadinho atrás, o Futebol Clube do Porto marca e faz 1-0 e volta um bocadinho àquilo que vimos nos 2 jogos anteriores, porém bastante mais tarde no jogo, ou seja, baixa linhas, dá a bola ao Aroca. É uma coisa que o resultado diz-nos que resulta, que Farioli tem razão. Eu pergunto-me se vai resultar sempre. É claro que o Porto é uma equipa muito, muito competente a gerir o jogo, obviamente é de longe a melhor equipa do campeonato a fazer isso, e é algo que se calhar vamos falar a seguir. O Sporting se calhar é o que gostava de fazer, mas não consegue. Mas o Porto tem esta quase vertigem, ao contrário de mal se vê em vantagem, vem para trás e desta vez correu bem porque o Porto torna-se uma equipa de contra-ataque e marca. E eu acho que nesse aspecto o Hwang In-beom é um jogador com uma fineza muito, muito particular. Acho que torna as jogadas muito simples, as decisões são muito boas, não se vê muito, mas ao mesmo tempo creio que tem uma grande influência no jogo e na forma como o Porto, depois nessa fase em que está a jogar em transições, com o Aroca está aí para a frente a tentar o empate. É claro que também eu estava aqui meio a fazer uma crítica. A verdade é que o Aroca não tem qualquer oportunidade, com muito, muito perigo. E nessa fase do jogo, eu acho que é um luxo ter um jogador como o Hwang no banco. Como estava a dizer, é um jogador que eu acho que não terá imensas oportunidades para ser titular, embora eu acho que, tendo o Porto estando em tantas frentes nesta época, é natural que ele vá jogando, mas é de facto um jogador que, para este tipo de situação, numa segunda parte, é um luxo ter um jogador destes no banco. Uhum. E Tomás, na segunda parte também continuámos a ver a boa exibição do Arroa Barrena, que fez ao todo 8 defesas, mas depois naquela jogada do primeiro golo ele faz se calhar a intervenção menos boa. E no remate o Kivior. Sim, e no remate o Kivior que depois foi anulado. Não valeu, mas ainda assim conta como ação. E portanto, deste jogo, eu acho que podemos concluir, não é que seja exatamente uma novidade, mas o Porto tem mais potencial ofensivo do que aquele que às vezes mostra, e isso muitas vezes explica-se pela tal gestão do resultado. E o Porto, regra geral, consegue adiantar-se cedo, ou pelo menos não é uma equipa que tenha vivido sempre a marcar ao minuto 90 ou ao minuto 80, e portanto esta ânsia, esta urgência de chegar ao ataque e de criar situações nem sempre se verifica, e isso obviamente aumenta o rendimento dos jogadores-chave deste plantel, que muitas vezes vivem de momentos específicos. É o caso do Gabri Veiga, que nem sempre tem a oportunidade de contribuir em jogo corrido, em papel de criação, mas muitas vezes mais na bola parada. Depois os centrais têm, neste caso, ou tiveram neste caso, um papel importante a escolher o melhor passe, ora com algumas ligações por dentro, ora com alguns passos mais longos para aproveitar o posicionamento do Aroca, porque a ideia foi sempre compactar muito as linhas no 4-4-2, também tirando espaço ao André Silva, que foi anulado e mesmo quando pôde participar não esteve em bom plano, e portanto o Aroca levou muito o Porto para o jogo exterior. Obviamente, e já falámos sobre isso, o Pietruszewski faz falta. Parece-me que o Porto poderia, e se calhar vai, não sei, aumentar a qualidade da frente com mais uma ou outra opção. O Santiago Jiménez parece estar em banho-maria, falta também ver se chega ou não mais um extremo, mas de resto o Porto continua muito oleado nas rotas de progressão, na forma como aproveita o posicionamento do adversário para avançar, e de facto com outro nível de acerto do meio campo para a frente podia facilmente ter chegado à vantagem mais cedo. Agora, é a tal ironia, se calhar para o Porto, do ponto de vista da exibição e da qualidade geral da exibição, até foi interessante marcar apenas na segunda parte, para a equipa mostrar de facto que quando quer apertar e quando quer ter outro ritmo na circulação de bola, também consegue fazê-lo, e este jogo no Dragão foi claramente o mais convincente contra um Aroca que dá sempre esta ideia de que quando o nível sobe, e neste caso contra uma equipa grande, contra o campeão nacional, não tem soluções para sair da pressão e para atacar os espaços, e isto é quase um padrão da Liga Portuguesa.
Há muitas equipas que até sabem jogar, sabem ter bola em zonas mais recuadas. O Moreirense é outro exemplo, este Arouca é um caso evidente. Vivem muito da progressão apoiada, porque quando é preciso ter capacidade de contra-atacar e atacar mais em velocidade, não há argumentos, simplesmente. E a verdade é que o Arouca é uma destas equipas, Lídia, que não se acanha, e mesmo sendo pressionada muito alto pelo Porto, eles continuaram a tentar sair a jogar, mas a verdade é que depois dá sempre asa que haja gente fora a dizer, nestas alturas, que o melhor é jogar direto e bater a bola. O que é que te apraz mais ver? Eu acho que é uma escolha, e que não é uma escolha fácil dos treinadores destas equipas ditas médias da Primeira Liga. Como o Tomás disse, há claramente um grupo de equipas nesta Primeira Liga que vai ganhar muitos pontos naquele mini campeonato, por assim dizer, porque tem uma ideia de jogo, porque não abdica dela, e acho que há quase um ato de coragem de não abdicar da ideia quando se visita o Dragão, Alvalade ou a Luz. Em geral, as probabilidades dizem que se calhar não vai correr bem, mas pergunto-me também se faz bem ao futebol português que estas equipas de repente escolham uma estratégia mais de retranca, por assim dizer, quando visitam os grandes. Se calhar também a melhor forma de se mostrarem é nestes palcos, porque eu acho que a forma de jogar do Arouca, do Alverca também, por exemplo, que vamos falar a seguir, vai render muitos pontos nos jogos em que esses pontos de facto são muito importantes, e por isso eu admiro que estas equipas mantenham o seu processo e confiem no seu processo. Acho que depois é natural que eu acho que frente ao Porto é mesmo muito complicado, porque a equipa está tão bem definida naquilo que quer, naquilo que vai fazer, que é mesmo muito difícil deslindar aquela forma de jogar de Farioli, que eu ontem fiquei na dúvida se ele estava muito feliz com o jogo ou não. Eu acho que sim, não é? Porque ganharam, mas claramente estava muito nervoso na primeira parte, e eu compreendo, porque está habituado a outra coisa. Está habituado a ter o jogo mais definido mais cedo e poder gerir de outra forma. Falando do lado do espectador, agora daqui, como o Tomás estava a dizer, eu acho que o jogo foi infinitamente mais interessante desta forma. Mesmo o jogo do Porto, acho que para os adeptos foi muito mais interessante o que se viu, mesmo com as dificuldades para chegar ao gol até à segunda parte. Mas sim, eu acho que em geral é bom que estas equipas mantenham a sua essência, porque há alguma riqueza no processo de cada uma delas. É claro que depois pode acontecer como vimos no Casa Pia contra o Benfica, mas também parece-me que o Casa Pia claramente é uma equipa que tem outros meios, e uma dificuldade muito maior que uma equipa como a Arouca, que, recordo, não tinha perdido pontos até este jogo. E o Casa Pia é um projeto que começa do zero esta época, enquanto que no Arouca há continuidade. Sim, mantém alguns jogadores o Casa Pia, mas já o ano passado salva-se com muita dificuldade. O Arouca, curiosamente, o Vasco Seabra fala precisamente isso depois na Flash, da maneira como o clube conseguiu, com a administração, manter uma série de jogadores importantes da última época. E como isso é claramente importante nesta fase, sendo que é possível, analisando as palavras do treinador do Arouca, que haja jogadores ali que possam sair. Não sei se Fukui era importante manter, foi um jogador muito falado, até para o Sporting, até para o Porto. Acho que é uma hipótese de um jogador que poderá sair. Curiosamente, o Arwa Barena é um jogador que volta na época passada, depois de ter estado no Arouca em temporadas anteriores, e há claramente uma subida na forma como o Arouca consegue definir a sua defesa, porque é um guarda-redes que não é só de grandes defesas, não é de estar entre os postos, é muito comunicativo e sabe organizar a sua defesa. Portanto, sim, acho que fica aqui também
uma ideia, não é? De que tentar manter e tentar uma continuidade normalmente traz alguns frutos a estas equipas. Basta olhar para o 11 do Arouca, não tem um central destacadamente referência na área, não tem um 6 declarado, portanto é uma equipa que claramente aponta para ter um modelo trabalhado e que vive destas características de jogadores mais técnicos e que pensam bem o jogo, o Fukui, o Joarra a partir da esquerda, mas 50 ou 60 metros da baliza, obviamente vai ser um jogador fácil de anular. Mesmo o Barbero é um avançado que vive melhor de costas para o jogo do que propriamente a atacar espaços largos, portanto é planeado por parte do Arouca, mas depois muito provavelmente vai sofrer as consequências neste tipo de jogos, como já aconteceu na época passada e agora volta a acontecer também no Dragão. O Porto segue não só sem sofrer golos, como com pouquíssimas oportunidades concedidas aos adversários, portanto inicia a temporada da forma como começou a última. Se calhar falta alguma agressividade geral, alguma energia geral, mas a lógica é a mesma. Por falar em golos, pelo contrário, ainda não foi desta que o Sporting acabou um jogo esta época sem os sofrer. Em Alvalade, apesar disso, já conseguiu deixar mais uns sinais animadores, porque os Leões venceram o Alverca com uma dupla de centrais inédita e um capitão também ele estreante. E Tomás, esta foi uma vitória mais tranquila, apesar de não livre de preocupações ainda. Não foi exuberante e é verdade que o Sporting sofre aquele golo no final, mas a grande diferença para os jogos anteriores, na minha opinião, está realmente na forma como o Sporting defendeu. Foi mais cauteloso, mas a entrada de certos jogadores também ajudou a estabilizar o processo defensivo. Na linha defensiva houve várias trocas e o Sporting estabilizou com uma defesa a 5 muitas vezes, ou seja, com o Jani Catamo a baixar no lado direito, Fresneda central pela direita, saltar muito no adversário direto, e a mesma coisa com o Bá no centro-esquerda. E essa foi talvez a grande nota de destaque. Não foi muito bem explicada, porque também não foi questionada ao certo qual é que foi a razão para Rui Borges ter preferido usar o Bá pela esquerda, sendo um estreante, e não o De Bast. Obviamente é o central construtor por excelência do lado direito do Sporting e fez mais uma vez uma belíssima primeira parte, embora tenha atrapalhado muitas vezes a construção, perdas ingênuas para um jogador com a categoria de Debast, mas também conseguiu muitas variações, alguns passos por dentro. No fundo é um jogador de marca própria dentro deste plantel do Sporting. E o Bá do lado esquerdo comprometeu também na saída. Pareceu-me que arriscou em demasia para um jogador que não está tão confortável a jogar naquele perfil. No Famalicão via-me-lo à direita e aí era um jogador mais capaz de avançar em condução e até de meter alguns passos verticais. Ali tentou muitas vezes jogar por dentro, só que com o pé direito do lado esquerdo o grau de risco é maior e acabou por fazer vários erros. Só que defensivamente, na antecipação, na proteção da área, primeiro fez um bom jogo e depois tem tudo para ser claramente o sucessor de Diomande em termos de referência defensiva, embora não seja um jogador exatamente igual, mas é um jogador que vai dar mais garantias quando o Sporting baixar no terreno. Depois o Fresneda, que é um jogador que tem características próprias, mas é facilmente este central da direita, um jogador que num contra um é muito forte, não permite grande coisa ao adversário porque quer em contenção, quer na agressividade para desarmar, está sempre por perto, e o Sporting com isto tudo, com as linhas mais juntas, também acabou por trazer uma versão mais segura de Altimira. Está a ser claramente o melhor reforço. Obviamente, se não salta tanto na pressão, se a equipa está mais junta, o próprio Altimira vai ter mais segurança posicional e vai ser mais capaz de chegar no desarme, e foi isso que aconteceu, sendo depois também um elemento esclarecido com bola, arriscou menos do que noutros jogos, mas porventura foi isto que Rui Borges pediu à equipa, para se calhar não arriscar tanto, para ter um grau de segurança maior, isto na gestão do resultado, porque na primeira parte, mais uma vez, o Sporting sofreu muito e cometeu bastantes erros técnicos sob pressão do Alverca, e nota-se isso, cada vez mais é convidativo com a intranquilidade geral deste Sporting. Com o adversário pressiona o Sporting alto. Que o adversário pressiona alto e vá arriscar na forma como liberta espaços nas costas, mas sabendo que vai provocar erros e vai ter recuperações altas que depois podem provocar situações de perigo. E aí, mais uma vez, o Doumbia deixou sinais muito dúbios em relação à afirmação neste papel. Muito bem o Doumbia na recuperação. Atenção, tem recuperações importantes em momentos-chave do jogo, por exemplo, no lance do 1-0 do Maxi Araújo, que se calhar parece o capitão natural no imediato deste plantel do Sporting e marca um belo golo logo a abrir. Mas depois o controle do Sporting foi muito escasso, com o tal posicionamento subido do Alverca, a jogar a todo o campo. O Soares, obviamente, muito distante daquele avançado autossuficiente que agarra muito jogo, quer de costas, quer com movimentos em profundidade.
fica o golo na segunda parte, e são 2 momentos em que o Sporting ganha a tal tranquilidade, sem que a exibição traduza exatamente essa superioridade. Jogada do Zalazar por dentro para libertar o Jenny Catamo, numa das poucas jogadas de 1 contra 1 bem sucedidas, depois termina com a felicidade no 2-0, e o lançamento em ruptura, o Jenny Catamo com o pé esquerdo, um passo que vimos muito o Giovanni Kenda fazer na altura para o Gyökeres, o Suárez também consegue fazê-lo, e aí sim o Sporting ganha um conforto muito grande no jogo, frente a um Alverca com poucas soluções, equipa muito condicionada. Saiu o Isaac James do lado esquerdo como ala, o Xisumba não é nem de perto nem de longe tão agressivo, e o Chiquinho, claro, faz muita falta pela capacidade de girar por dentro e acelerar o jogo. Uma nota também, para fechar, em relação à ideia inicial de ter papéis trocados entre o Flávio Gonçalves e o Zalazar. Não me parece que este modelo favoreça a troca de posição entre ambos. Desde logo o Flávio Gonçalves ressentiu-se muito, fez o pior jogo dos 3 no campeonato. Menos influência porque aquela posição é muito específica no modelo do Sporting, porque tem um avançado como Suárez, que baixa perfeitamente em apoio para ligar com a equipa, porque aquele jogador muitas vezes tem a tendência ou tem necessidade de se aproximar da meia direita em trocas com o Jenny Catamo, e o Flávio Gonçalves é claramente um jogador para atuar no centro-esquerda e pensar o jogo a partir daí. Perdeu muitos ângulos de passe, e depois porque o Zalazar naquela parceria com o Jenny Catamo até está a dar algumas coisas. Não está fantástico, não está ao nível se calhar do que se esperava para um jogador tão caro e que já conhece a liga, mas o próprio rendimento do Jenny Catamo pareceu-me cresceu com a proximidade do Zalazar no lado direito, e portanto entre o deve e o haver, acho que para o Sporting é melhor manter o Flávio Gonçalves na posição natural e tentar fomentar esta parceria Jenny Catamo-Zalazar, acreditando que os dois vão subir de rendimento. Lídia, nós obviamente não vemos nem sabemos o que se passa dentro do balneário do Sporting, nem nos treinos, nem no dia-a-dia, mas conhecemos o que vemos do Maxi Araújo nos jogos, o seu perfil, o seu comportamento, a sua garra. O que é que te parece ter o Sporting como capitão, o jogador uruguaio? É um charrua da cabeça aos pés, não é? Eu diria que eu não veria o Maxi Araújo como um capitão óbvio, talvez até pelo seu ímpeto por vezes conflituoso, não é? Sim. Neste Sporting, provavelmente, como o Tomás disse, é o mais natural dos capitães. Principalmente a questão de o Gonçalo Inácio sendo um jogador da casa, um jogador que está há muito tempo no Sporting. Eu acho que ele tentou mostrar nos 2 jogos anteriores essa faceta de capitão na comunicação com o árbitro, mas não me parece que lhe saia de forma muito natural. Não há problema nenhum, as pessoas não têm de ter todas essa personalidade. Acho que Maxi para já correu muito bem este primeiro jogo, marca logo no início, e creio que façam uma equipa. Acho que a equipa do Sporting precisa muito de um líder. Claramente falta essa imagem, essa figura que era de Hjulmand, tinha sido antes de Coates. Não há um jogador com esse perfil, não há maneira. Não sei, se calhar daqui a 1 ano ou 2 Altimira poderá ser esse jogador, não sei. Neste momento não existe esse perfil, portanto parece-me uma decisão acertada de Rui Borges tentar com o Maxi. Tem essa questão, é um jogador com um ímpeto muito, muito grande, nem sempre de uma forma positiva, mas acho que o Sporting precisa de um bocadinho disso, e não creio que será exatamente por isso, mas acho que de facto vimos um Sporting nesta terceira jornada um bocadinho. Eu acho que o Sporting percebeu que há uma condição essencial para ser mais seguro no seu jogo, que é ter a bola, que é uma coisa que nos primeiros 2 jogos, nomeadamente na segunda parte dos dois jogos, ou logo a seguir a colocar-se em vantagem, perdeu um bocadinho o controlo da narrativa, e de uma forma até algo estranha, como uma equipa que não tem
qualquer confiança na forma de gerir o jogo. Acho que desta vez, acho que muito pelo aviso do segundo jogo com o Vitória, creio que a equipa esteve mais segura nesse aspecto. Tal como o Tomás disse, também continuo a ter algumas dúvidas sobre Doumbia, que parece viver ali está a tentar encontrar a sua personalidade, mas já apareceu não só a cortar, a desarmar, a cortar jogadas de ataque do adversário, do Alverca, mas também já apareceu em zonas de tiro, embora o tiro não tenha saído nada bem, mas já apareceu nessa posição que o vimos, por exemplo, na pré-época, e que nos 2 primeiros jogos do Sporting não se viu o Doumbia a aparecer em zonas mais altas. Salazar, primeira parte péssima, não consigo pôr de outra forma. Na segunda parte melhor, obviamente, regressando a terrenos que conhece melhor. Tu até achas estranho, não que Salazar seja super refinado tecnicamente, mas a forma como perde algumas bolas mostra uma carência técnica estranha até. Este Sporting acho que perdeu muito essa fineza técnica, essa capacidade de tratar bem da bola, e isso também depois acho que se vê nessa falta de confiança em gerir o jogo. O Ibrahim Ba pareceu-me que creio que naturalmente vai ser titular no Sporting, porque é um perfil que é diferente de Gonçalo Inácio e de Eduardo Quaresma, que não jogaram, de Tebas também, obviamente. Acho que muito bem na antecipação, como disse o Tomás, com bola ainda com algumas dificuldades, arriscou ali 2 ou 3 passos que podiam ter deixado o Sporting em trabalhos, mas matou algumas jogadas quase a meio campo do Sporting. Acho que isso é muito importante para uma equipa que está à procura de ter essa confiança de se impor no jogo. Portanto, creio que será à partida titular no Sporting. Tomás, imaginando que, por exemplo, no centro da defesa do Sporting comecem Debast e Gonçalo Inácio, poderia ser uma forma de ilibar um pouco o Doumbia de ter tarefas mais na construção, na base das jogadas? Sim, o tema é que aquele médio que se movimenta no centro-esquerda, inevitavelmente contra uma pressão alta, terá de vir buscar bola, terá de vir a zonas mais baixas. E é a tal ideia, os adversários neste momento, alguns por características próprias, outros parece-me por sentirem que de facto este Sporting perdeu aquilo que a Lídia destacava, alguma qualidade técnica, algum critério para jogar sob pressão, para manter a bola, para prolongar os ataques, e é essa transformação que está em curso. Só que, obviamente, uma equipa que muda os perfis-chave, principalmente no meio-campo, nas zonas de criação por dentro, não tanto por fora, mas sobretudo nas zonas de criação por dentro e de ligação, o papel do Doumbia, o facto de o Salazar ser aquela peça que entrou no lugar mais direto do Trincão. Portanto, são jogadores inevitavelmente diferentes que vão perder mais a bola, porque também arriscam mais ou porque não têm a natureza própria, no caso do Doumbia, e é essa dúvida que eu tenho para a época do Sporting. Ou seja, se o Rui Borges vai insistir e esperar que estes jogadores se adaptem a uma função que se calhar não é tão natural, ou se vai, com o passar dos jogos, tentar experimentar soluções diferentes, e aqui provisoriamente vimos a tal solução da troca entre o Flávio Gonçalves e o Salazar. E depois há aqui alguns perfis que ainda não sabemos muito bem como vão ser utilizados. Por exemplo, um jogador que não tem tido grande destaque é o Pedro Lima, e entrou bastante bem em poucos minutos, mas deu a pausa, não é? Que é o Daniel Bragança pós Daniel Bragança. Mais refinado, sim. É um jogador que guarda melhor a bola, que também consegue fazer aqueles movimentos de ruptura no último terço. Portanto, é este crescimento, esta exploração do plantel que estou curioso para ver em relação ao trabalho de Rui Borges. Mas inevitavelmente, se o Sporting quiser sonhar com coisas grandes, os jogadores também vão ter de dar um passo à frente na afirmação dentro do modelo, porque o Doumbia notoriamente não está confortável, e ainda estamos a ver jogos em que o Sporting não é testado ao mais alto nível contra adversários de topo. Sim. Portanto, temos aqui estas duas ideias, o aproveitamento do plantel de forma mais geral. O Silas Anderson, por exemplo, também perdeu protagonismo em comparação com a pré-temporada. Há aqui algumas dúvidas em relação à gestão das segundas partes, porque os extremos do Sporting neste momento, os extremos B, digamos assim, Luís Guilherme para a direita, Irã Kunda
para o lado esquerdo, e são dois jogadores de pura vertigem e aceleração. Mas aí o Sporting pode ter a necessidade de ter um certo nível de controle a meio campo que ainda não existe. Agora, esta ideia de ter uma linha de 5 mais vezes estruturada, desde logo o Alverca também convida a isso pela forma como ataca, mas utilizar Fresneda porventura como elemento de estabilidade em corredor central, ter a equipa mais preparada para apertar recepções e com isso dar conforto ao Altimira, pode pelo menos equilibrar a equipa nesta fase em que está a tentar ganhar alguma solidez de jogo. Seguimos para falarmos um pouco do Benfica, que adiou o seu compromisso a terceira jornada do campeonato para poupar as pernas para o jogo de quinta-feira na Dinamarca, e resta-nos falar precisamente dessa partida, que é da segunda mão do play-off da Liga Europa, em casa do Aros, onde a equipa de Marco Silva chega com uma vantagem de 2 golos, Tomás. Sim, uma vantagem confortável, mas não definitiva, e parece-me que o Benfica, e Marco Silva também assumiu isso, poderia ter se calhar gerido a segunda parte de outra forma, mexendo mais cedo, eventualmente. A equipa perdeu completamente o ritmo da primeira parte para a segunda. Na primeira parte, mais uma vez, finalizou muito e finalizou de várias formas, futebol oleado no plano ofensivo, com muita produção dos extremos, que no fundo são mais atacantes interiores, porque eles têm grande liberdade de movimentos, quer o Bresciani, quer o Rafa. O Rafa está a fazer um início de época estrondoso, diria até surpreendente, não propriamente pela qualidade individual das jogadas que vai fazendo, mas porque está metido no coletivo. E isto nem sempre era uma nota de destaque na carreira de Rafa. E nunca tínhamos ajuda a ter um modelo, não é? Sim, exatamente. E nunca tínhamos visto que é um Rafa tão comprometido em tarefas defensivas. Dedicado à causa como poucas vezes o vimos, eu diria. Com isto não colocando em causa, obviamente, o empenho do jogador noutras alturas, mas também na pressão está a roubar muitas bolas que depois terminam em jogadas diretas de perigo ou até de golo, além do funcionamento que o lado direito do Benfica tem tido, entre Barreiro, Rafa e Alexandre Bá. Depois, no lado contrário, o Dal também me tem surpreendido. Claro que as expectativas não eram elevadíssimas, mas no papel de lateral mais baixo tem conseguido envolver-se muito bem, aproveitando o espaço. Obviamente não é uma prioridade dos adversários na pressão, portanto fica ali mais livre, consegue avançar por dentro, consegue oferecer algumas desmarcações no corredor do Bresciani. Entre ele e o Enzo Barrenetxea estarão, se calhar, as duas grandes surpresas deste início de época do Benfica. Depois, na segunda parte, faltou manter esta toada para fechar a eliminatória, porque não é de todo um resultado definitivo, e o Aros tem boas individualidades. O Boguer é um avançado interessante em potencial, o Emery é um ala esquerdo também bastante capaz de causar desequilíbrios, além do Arnstad, por exemplo. Bons valores em geral nesta equipa dinamarquesa, obviamente longe do que vale o Benfica, e seria estranho que os encarnados não seguissem em frente, mas de facto fica essa nota de diferença da primeira parte para a segunda em relação ao jogo da Luz. E outra nota muito curiosa e que pode servir para o futuro, enquanto se espera para ver se Palhinha é oficializado ou não, foi o ajuste na pressão. E muitas vezes isto foi apontado em tempos, este equilíbrio entre modelo e estratégia, modelo e capacidade de competir contra um adversário concreto. E Marco Silva, sabendo também como ataca o Aros, utilizou o Enzo Barrenetxea quase como um central pela esquerda, obviamente não encaixado na linha, muitas vezes saindo na pressão à referência direta, mas foi esse jogador, e com isso também trouxe referências individuais que, sobretudo na primeira parte, provocaram muitos problemas à construção dos dinamarqueses. Lídia, o Benfica vai à Dinamarca com esta vantagem confortável de 2 golos. Será que é desta que o Sheldrup, que tem sido um habitual suplente esta época, pode começar um jogo a titular? Eu ia dizer precisamente isso, que estava com alguma curiosidade. Eu acho que seriam... Assim, o resultado não está fechado, mas creio que até pela temporada do Aros, que ainda não ganhou na Liga Dinamarquesa, que acho que com naturalidade o Benfica passará e estará no sorteio de sexta-feira da fase de Liga. Quinta É a Champions. Não, sorteio. Certo. Tens toda a razão. Quinta é a Champions, Liga Europa na sexta, onde estará Tens toda a razão. com o Torriense, né? É verdade. Mas... Eu gostava que Marco Silva talvez apostasse naquela linha atrás de Pavlidis, Sheldrup, Rafa, Prestiani, talvez. Obviamente que Prestiani é um jogador mais perigoso pela esquerda, que é onde Sheldrup só aí pode jogar, não é? Mas é um jogador que já deu mostras que do lado direito também
consegue criar muitos desequilíbrios e gostava de ver essa solução. Embora eu acho que Sudakov até fez um jogo mais interessante na primeira mão do que tinha vindo a mostrar, conseguindo algumas ligações por dentro com o Pavlidis. É um jogador em quem claramente Marco Silva parece querer quase recuperar, e isso pode levar algum tempo, obviamente, mas gostava de ver esta solução que mostra que também que o ataque o potencial ofensivo do Benfica e as soluções para já são muitas. Pronto, há esta questão de Sheldrup, a questão de renova, não renova, sai, não sai. Penso que também poderá ser por isso que ainda não saltou definitivamente para a titularidade. Acho que está aqui um bom jogo para Marco Silva vê-lo a titular, e creio que será com naturalidade que o Benfica vai passar esta eliminatória. E mais uma vez, no pós-jogo, o Marco Silva explicou, e tem sido, se calhar, o tema mais tocado nas conferências de imprensa. O Sudakov, com o tal recuo do Enzo Barrenechea, tem de jogar como segundo médio. Não estou a citar, mas estou a dar a ideia que Marco Silva passou, e portanto o Rafa e o Bresciani não podem fazer esse papel de uma forma equilibrada, e portanto vai confiando em Sudakov sem sequer pensar numa alteração. Pelo menos isso não existe de forma notória. E Tomás, eu não sei se achaste, mas eu forcei aqui um bocadinho o tema Sheldrup, porque no jogo da primeira mão o Aros pareceu-me que tem um jogador com um perfil muito parecido com o Sheldrup, que é o Frederick Emery, até joga à esquerda, e exatamente, em jogo-jogada foi se calhar o melhor jogador ofensivo do Aros. Recepções abertas, boa qualidade na mudança de velocidade e num contra um, inteligência na decisão. Portanto, é um dos jovens jogadores que tem algum potencial de projeção. E o Aros, sendo o campeão dinamarquês, não é exatamente a melhor equipa da Dinamarca. Há outras equipas mais fortes. Foi um título um pouco isolado na história recente do futebol dinamarquês, mas há aqui alguns jogadores que vale a pena terem atenção. O Boguera também, já o destacámos há pouco, e o Arnstad, que tem tido um percurso algo oscilante, foi em tempos apontado ao Sporting, mas é um médio de ligação e também com chegada à criação muito interessante. O Porto é o líder já destacado da Liga, tem 9 pontos, e na perseguição há 3 equipas com 7. Uma delas, à qual começamos por dedicar a nossa revienga, é o Santa Clara de Armando Teixeira, que é mais conhecido por Petit. São já 2 vitórias e um empate para os açorianos com o treinador, e Tomás, finalmente vemos o Petit novamente a arrancar um projeto a partir da pré-época. Já não deve surpreender, pelo menos o crescimento de Petit, não só enquanto treinador, mas também se calhar na visão pública que existe do trabalho de Petit, tem sido notório, e há várias notas de destaque. Essa é uma delas, o facto de ter começado a temporada já com algum conhecimento do plantel e provavelmente com alguns jogadores que também já foram escolhidos ou aprovados por Petit. Depois, o relevado dos Açores, que não está perfeito, mas pelo menos também já não é aquela aquele batatal que víamos em anos mais recentes. Portanto, também melhora obviamente o potencial ofensivo o potencial de jogo do Santa Clara, embora também seja uma vantagem, claro, para as equipas que visitam os Açores. E depois porque esta equipa está bem montada à imagem de Petit, adapta-se defensivamente para ser pressionante de forma individualizada, tem jogadores muito agressivos nos duelos. Estou curioso para ver o crescimento do Emanuel Moreira, central de pé esquerdo, sai bem a jogar, e depois, se conseguir moderar alguns ímpetos, porque é muito agressivo por vezes, se calhar em excesso, mas é um central com grande potencial de afirmação numa equipa como o Santa Clara. Também o Romão é outro jogador muito agressivo. O Lucas França é um guarda-redes interessante de Primeira Liga, e do meio campo para a frente esta equipa perde alguns bons jogadores, mas ganha outros. O Serginho, por exemplo, quanto a mim tem todo o potencial, ou tinha, porque entretanto saiu para o Levski Sofia, para ser um jogador importante numa boa equipa do futebol português, mas ainda assim há qualidade na zona central. O Jé Tavares pode ter aqui a época da afirmação definitiva, o Pedro Ferreira, o Daniel Borges, jogadores que sabem não só fechar espaços, mas também pensar com bola, e o ataque é fortíssimo para a realidade do futebol português.
os dois extremos diferentes, mas criam muitas situações. O Vinícius Lopes não é novidade, um jogador que ora por fora, ora por dentro sai em condução, tem bons índices de drible e de finalização, e a novidade do Sorriso parece-me um jogador que não vai ficar muito tempo nos Açores. Mais um sorriso no futebol Mais um português. sorriso, formado no Atlético Deve ter Paranaense. sido o primeiro jogo de sempre com dois sorrisos em campo. em campo. Bem, talvez no Brasil já para o tenha espectador acontecido. poder sorrir também. Mas o Sorriso do lado direito é um jogador diferente, mais vertical, muito forte na condução de bola, tem qualidade na finalização, embora ainda não a tenha mostrado verdadeiramente. Portanto, quando vi que o Santa Clara tinha fechado este jogador, pensei logo que não era coisa para durar muito tempo, e para já está a ser muito importante. E claro, faltou destacar o Gonçalo Paciência. Pensei nisso. O Jorge Jesus é muito fã do Pedro, que treinou no Flamengo, e se há avançado português que é parecido com o Pedro, é o Gonçalo Paciência. Aquele toque de imposição física com qualidade técnica até a roçar o alto nível estético e de brilhantismo. O Gonçalo Paciência ontem tentou um remate a 40 metros, por exemplo, tem uma variação de flanco com o pé esquerdo com a bola a saltar. Portanto, é um jogador que dá estas coisas ao jogo, além da qualidade na finalização, e portanto, sem lesões, já sabemos que o Gonçalo Paciência vai fazer muitos golos e vai ser uma das figuras deste campeonato. Sobre o Famalicão, muitos erros diretos nas duas áreas. O Coates falha uma oportunidade escandalosa, o Rodrigo Pinheiro, Karavic e o Léo Realp entregaram pontos ao Marítimo autenticamente na última jornada. Desta vez o Gil Dias facilita a entrada da área e perde uma bola que não podia perder. Portanto, muitos erros que vão frustrando Carvalhal. Parece-me que já está ali a roçar a frustração muito visível, e quem acompanha o jogo facilmente percebe isso. Em termos de modelo, este 3-2-5 parece-me que está a limitar alguns jogadores, o Rodrigo Pinheiro, por exemplo, e sobretudo a equipa depende muito do Matias de Amorim, parece-me. Quando o Matias de Amorim subiu o nível na segunda parte e passou a receber mais vezes enquadrado, o Famalicão passou a jogar muito melhor do que na primeira parte. Vai passar por aí, por estabilizar Matias de Amorim, também recuperar o Vandalói, mas enquanto cometer tantos erros, quer na defesa, quer no ataque, vai ser difícil somar pontos. Lídia, queria ouvir-te sobre o homem que marcou 4 golos em 3 jogos esta época, internacional português, 32 anos, Gonçalo Paciência. Bem, antes de mais queria, como sou uma esteta, dizer que acho que o melhor do Famalicão é a sua camisola, que para mim é a camisola mais bonita da Primeira Liga. É o Tottenham, há uns anos. Muito bonita. Pronto, agora falta que o que se vê em campo. Mas acho que essa opinião vai dividir as águas. É. Acho que vai. Sim, é muito simples, mas eu sou uma pessoa simples, também gosto muito da camisola. Antes de tudo, reforçar a ideia, felizmente, acabou essa ideia de o Petit, que é o treinador da retranca, que é o efeito Mandela mais insultuoso do futebol nacional. O Santa Clara é uma equipa super equilibrada, tanto a defender como a atacar, e felizmente creio que já essa ideia de o Petit só serve para salvar equipas de descer, creio que já terminou. O Gonçalo Paciência, eu tenho algum receio que ele já não venha a tempo dessa ideia, por exemplo, de voltar à seleção. Não acho que vai acontecer, atenção, estava apenas sim, a fazer exatamente. uma provocação. Mas quer dizer, Portugal não está aí carregadíssimo de avançados com qualidade técnica, e ao mesmo tempo essa parte física que Jesus tanto gosta. E em boa forma. Vamos lá ver se Jesus vai valorizar um momento mais do que o Roberto Martínez. Exatamente. Acho que eu, apesar de tudo, vejo mais o Jesus a fazer uma surpresa destas do que com Martínez, que isso seria impossível. Viu-se com Paulinho, que foi convocado quase por favor. Já agora, para quem possa não ter ouvido, foi o próprio Petit que lançou esta ideia, não somos nós a pegar nisto do nada. A aproveitar. Seria excelente, nem sei se imagino que nenhum jogador do Santa Clara tenha chegado à seleção, portanto seria provavelmente, imagino que a primeira vez, e seria excelente para o clube, mas tem sido bom de acompanhar este ressurgir do Gonçalo Paciência, que passa ali uma fase que eu acho também muito por causa das lesões que sofreu, um bocadinho de salto em banco. Acho que correu uma série de campeonatos. Acho que há uma parte interessante de correr todos esses campeonatos. Tenho a certeza que lhe deu histórias incríveis de jogar no Brasil, no Japão, e depois
se reencontrar numa ilha no meio do Oceano Atlântico. Acho que é uma bela história. O Gonçalo não vai à seleção desde 2019, é muito tempo, mas eu acho que seria muito, muito, muito curioso, e acho que seria interessante que esta história pudesse acabar com esse bombom, que não é um bombom porque parece que estamos a oferecer alguma coisa. Acho que é merecido, quer dizer, são 4 golos em 3 jogos, e uma facilidade grande também que o Gonçalo dá para tornar quem está à sua volta também melhor, com capacidade técnica para lançar colegas, para vir atrás no espaço. Tem sido muito, muito interessante ver este renascimento, e apesar de ser um jogador que marca muito, ele não é um matador, não é um matador nato, e o gol de ontem é um gol de matador, um gol impressionante, a maneira como dois avançados do Santa Clara aparecem ali sozinhos, com oportunidade para marcar. É claro que a defesa do Famalicão é apanhada ali em contrapé por causa do erro que é aproveitado, e portanto eu acho que vamos ver, ainda temos algum tempo até à convocatória, mas eu sinto que Jesus pode, se há alguém que pode fazer uma surpresa destas, pode ser Jorge Jesus. Vamos ver. E se eventualmente o fizesse, também seria um sinal que ele daria a todos os jogadores que estão em Portugal de que sim, é possível chegar à seleção se derem as vistas cá, que é sempre um bom incentivo. Isso quase nunca aconteceu. Sim. Quase nunca aconteceu essa valorização do jogador português e do jogador da Liga. Não tanto pelo jogador fora da órbita dos grandes, mas normalmente, e nos tempos mais recentes até se prefere muitas vezes levar o jogador de fora, ou seja, que atua num campeonato grande lá internacionalmente, do que propriamente um jogador, vamos dizer, de segundo ou terceiro plano de um dos 3 grandes. Em geral, aconteceu claro que com o Jota Silva, acho eu, foi o último caso. Sim, e havia um jogo em Guimarães, também poderá ter facilitado essa chegada, mas não temos tido grandes surpresas. É muito raro haver uma grande surpresa nas convocatórias da Seleção Nacional. Então com o Martínez, talvez o único tenha sido o Carlos Forbes, mas também foi muito fugaz. Efêmero. E eu acho que isto, é claro que no final uma convocatória tem de ser por mérito e não por outra coisa qualquer, mas eu acho que este tipo de convocatórias, olhar para dentro, cria a tal ligação do adepto com a seleção que se perdeu. Tem de ser por aí, não há outra hipótese. E eu, como o Tomás estava a dizer, se calhar é preferível dar uma oportunidade. Estamos aqui a falar de oportunidades para um jogador que já esteve na seleção, mas escolher um jogador que joga cá dentro, que está identificado, que tem uma falange de adeptos nos Açores, ainda por cima, do que se calhar um jogador que está numa equipa lá fora que não tem assim tanta atenção cá. Acho que seria uma boa forma de ligar um bocadinho mais a seleção aos adeptos, que é algo que Jesus falou quando foi apresentado. Vamos fazer figas para que a seleção caminhe nessa direção. No nosso Teatro dos Sonhos, esta semana vamos à estreia de Ruben Amorim na Série A, em Itália. O treinador português foi a Turim com o AC Milan e ganhar por 2-1. E Tomás, claro que sempre fiel ao seu 3-4-3 e também deu esta novidade porque deixou Luka Modric e o Adriano Rabiot no banco. E o Rabiot entrou para ser decisivo na segunda parte, portanto parece-me que é uma questão de tempo até ganharem destaque. Não digo que sejam titulares absolutos, mas pelo menos vão ganhar destaque inevitavelmente, até porque este Milan ainda é um rascunho. Não é um rascunho na ideia, porque vemos exatamente aquilo que sabemos que Amorim trabalha, construção a 3, tentar chamar o guarda-redes também para participar, um ala mais desequilibrador, que é um extremo no fundo, o Chukwueze, e que teve muito protagonismo no lado direito, Jenny Katamo, Amad Diallo. Temos visto frequentemente Amorim a utilizar um jogador com estas características, e do lado esquerdo o Stupinhan, que é um jogador mais vertical, de condução de bola, de chegada ao ataque, sendo que a equipa dependeu muito do lado direito, construiu muito pela esquerda para depois variar. Aí o Pavlovic a nível de passe, fala-se muito do Gonçalo Inácio, mas o Pavlovic do ponto de vista ofensivo é um central que dá algumas garantias, e depois com aquela dupla de médios, o Musá particularmente a conseguir não só evoluir pela meia esquerda, mas também fazer algumas variações de flanco para que o Milan atacasse pelo Chukwueze. Depois ainda vemos aqui alguma diferença para o tal 11 final de Ruben Amorim. O Cissé
é um jovem, é um jogador que tem muito para evoluir, apesar de ter conseguido marcar, mas o dossiê Rafael Leão ainda não se resolveu, vamos ver, mas não parece haver aqui grande possibilidade de se equilibrarem as coisas, porque olhando para Rafael Leão, não é um jogador muito à imagem de Amorim e do sistema de Amorim, a verdade Sim. é essa, e o Gonçalo Ramos participa muito, está disponível para o jogo, para fazer aquele trabalho de ligação, ainda longe do melhor momento, e terá de ser também um goleador na Série A, mas a imagem com que ficamos é que de facto o futebol italiano e este Milan está muito mais adequado para Ruben Amorim do que aquele projeto do Manchester United. Não acho, no entanto, que o plantel sirva para lutar pelo título no imediato, a menos que algo de muito radical possa acontecer nos próximos 7, 8 dias de mercado, sendo que ainda assim parece haver aqui um voto de confiança e uma aproximação da direção rossonera às ideias de Amorim e ao que Amorim pretende. O Diego Moreira foi muito caro, o Gonçalo Ramos foi muito caro, parecem jogadores escolhidos a dedo. O Diego Moreira vemos-lo como ala esquerda, mas também pode fazer outras posições, à direita, até no ataque, pontualmente, mas é um jogador que sempre pareceu destinado a ser ala esquerdo de uma boa equipa do futebol internacional, e é isso, vamos ver o que consegue espremer dos veteranos, de Rabiot, de Modric, mas ainda parece estar muito distante do plantel do Inter, e depois vamos lá ver, porque há ali aquela luta, 5 ou 6 clubes, Roma, como Nápoles, enfim, vários clubes, Juventus obviamente também, parece-me que vai ter margem, desde que as coisas não sejam dramáticas, vai ter margem para estabelecer a sua equipa. Está a fazer a ponte desta vez de uma forma muito bem pensada, eu diria. Já fala italiano, tem respeitado a estética de Milão e do AC Milan, muito respeito nas palavras sobre Baresi, portanto há aqui várias nuances que conhecemos de Amorim e que se calhar vão voltar a funcionar. A forma como veste. Exatamente, até alterou a sua indumentária. Não me digas que vais-me pôr pela segunda vez a falar de moda neste Só se quiseres, claro. Lida, nós sabemos todos o que é que aconteceu a Ruben Amorim no Manchester United, e ele mostra que tem esta atração por projetos que tentam reerguer um clube que teve um apogeu não assim há tanto tempo, mas que está a atravessar aqui uma certa parte desértica do seu percurso. Sim, e acho que vimos pelo jogo que o United fez este fim de semana que os problemas estão longe de ser Amorim ou Carrick, há uma questão de estrutura claramente que não está a ser tratada. A equipa do United pareceu repetir erros do passado, é como se estivesse a ver um jogo de há 2 ou 3 anos, e já está aposta em Carrick. Agora fugindo um bocadinho ao tema, peço desculpa, parece que como o Tomás escreveu, o efeito chicotada psicológica dura até certo ponto, depois deixa de acontecer, e por ti temos o United outra vez um bocadinho num mar de dúvidas. Eu acho que há uma diferença, não é, obviamente que o Milan é um gigante, mas acho que o nível de pressão face ao United é muito menor, e acho que é possível, olha-se para o que Amorim tem à disposição, e não há imensas soluções neste plantel do Milan. Eu confesso que não vi o jogo todo, mas pareceu-me com Modric, que é um jogador de 40 anos, que a equipa melhora, e se calhar tem de haver outras alternativas, e eu acho que Amorim terá mais tempo em Milão do que teve em Manchester, apesar de ser também um clube complicado, em que há muita gente a falar na imprensa sobre o Milan, mas acho que não tem nada a ver com o United, mas continua a tendência. Cissé é um menino a ter já de evoluir, mas essa coisa de Amorim de apostar em jovens continua. Não sei se chegará mais alguém no mercado, mas creio que com o que tem agora em mãos, Amorim terá como o Tomás disse, terá margem para errar um pouco. Acho que ninguém lhe está a pedir um título já, ninguém lhe está a pedir a Série A, ainda por cima o Inter tem um mercado fantástico e provavelmente continuará a ser muito favorito. Por isso vamos ver como cresce este Milan de Amorim. Acho que é um bom projeto para o Ruben, e é um projeto um bocadinho tem tempo, mas também se falhar aqui as coisas ficam mais
mais complicadas, mas creio que terá mais tempo. Quem não tem tempo é José Mourinho. Sim. Não. Mas arrancou uma vitória a ferros, num campo difícil, e é o regresso do tal ponta de lança a Madrid. O Roselu deu muitos pontos na altura e até eliminatórias Champions. O Espi pode fazer esse papel. Tem sido muito elogiado por Mourinho. Obviamente é um plano B, porque a equipa está montada com os mesmos problemas, não dará para contornar. Agora, aquele quadrado no meio campo tem muito potencial. Bernardo Silva e Valverde mais recuados, mais subidos, Bellingham na meia esquerda e Arda Güler na meia direita, pé trocado, podem ser armas de criação, com Mbappé na frente e Vinícius a partir da esquerda. Só que a equipa não consegue pressionar, tem muitas dificuldades em pressionar. O plantel é mais profundo, o Diomande já jogou, o Konaté, o Dumfries, vamos ver a luta Carreras com o Corelha, também poderá ter momentos de interesse, com a nota de que o Bernardo Silva jogou do lado direito do meio campo, obviamente, se calhar para ter o Valverde mais no lado do Vinícius. Pode ser essa a ideia, proteger um bocadinho aquele espaço. O Valverde é um recuperador, é um jogador que cobre muito terreno, mas também o apaga um bocadinho ofensivamente. Mourinho falou sobre isso. Para já, a bola parada, o pé esquerdo do Arda Güler vai dando soluções. O Bellingham parece começar bem a temporada, mas é muito difícil fazer evoluir este Real Madrid a um ponto de equilíbrio coletivo. Vamos ver os próximos capítulos. Lídia, quase uma década e meia depois o José Mourinho volta ao Real Madrid e está numa altura em que basicamente volta a estar na berra, porque tem um documentário na Netflix, está toda a gente a falar nisso. Sim. Volta ao Real, se calhar o maior clube do mundo em termos de mediatismo, e ele está com 63 anos e de repente os holofotes estão todos sobre ele outra vez. Sim, vamos ver. Já assim 2 ou 3 declarações bastante Mourinho de há 15 anos, 12 anos, que é uma coisa que agrada muito à aficione. Mas quer dizer, este jogo já é conquistado na alma, não é? No esforço. Vai dar para ganhar algumas vezes, não acredito que dê para ganhar consecutivamente. Vamos ver. Eu acho que o que Florentino Pérez quer de Mourinho é uma coisa que eu não sei se Mourinho consegue dar, que é a tal gestão de egos, a gestão do balneário. Embora, obviamente, ele tem uma coisa boa para este tipo de situação, que é os holofotes estão nele, não é? E não, se calhar, em Mbappé ou em Bellingham. Mas para já também é difícil. É uma equipa que também ainda está muito do que vi, pareceu-me ainda um bocadinho calejada do Mundial. Ainda há ali muitos jogadores a tentar chegar a um nível mais interessante de forma, e isso vai levar algum tempo. E ficamos por aqui neste episódio. Obrigado ao Tomás e à Lídia por estarem aqui. Obrigado. A edição e a sonoplastia é do Tomás Delfim. Vemo-nos para a semana. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado.